vai falar a prefeita Doris Campos Coelho e, em sequência, tem a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine de Lourdes Carneiro. Elas vão falar sobre o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Os ouvintes que estão acompanhando a programação da 91 já sabem, também o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, que hoje 4 pessoas já foram vacinadas, todas da área da saúde. E agora quem vai dar mais detalhes sobre a campanha é a prefeita Doris e também a coordenadora Elaine. Prefeita, boa tarde. Boa tarde, Rony, a todos os presentes, ouvintes da Rádio Vida Nova FM, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Dizer a vocês que nós estamos aqui, primeiramente, respeitando o direito de informação precisa a toda a nossa população. Gostaríamos de reforçar a importância para que todos vocês procurem, de fato, as nossas redes sociais, nossos endereços eletrônicos, a Rádio Vida Nova, também a Rádio Folha, que tem nos acompanhado nessa batalha, nessa campanha. Então, respeitando esse direito de informação correta, de informação oficial, nós estamos aqui neste momento para dizer a vocês do início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Eu disse mais cedo, quando nossa equipe de saúde, representando todos os profissionais da saúde, os primeiros a receberem a vacina, eu disse que era um momento histórico, um momento emocionante, um momento eu digo que de vitória da ciência, né? Venceu a ciência. Eu repito isso e digo mais, nós hoje demos uma injeção de esperança, de ânimo, uma injeção que nos ajuda a vencer o medo, a insegurança. Agora sim, nós temos condições para superar a crise e a nossa equipe está muito bem preparada. Nós gostaríamos de tranquilizar a nossa população no sentido de que todos os esforços continuarão sendo feitos. Nós não vamos parar, não vamos deixar a população desamparada e precisamos reforçar o apoio, a parceria de todo cidadão, de toda cidadã, de todo o povo de Goiás. Iniciamos essa batalha em fevereiro, né, de 2020, quando chegaram as primeiras notícias. No mês de março, nós começamos a marcar os primeiros casos, a registrar os primeiros casos, e de lá para cá travamos essa luta. Foram horas e horas de trabalho, equipe assim exausta, mas trabalhando diuturnamente. Superamos as crises, superamos as críticas e estamos aqui hoje firmes, altaneiros e com muita esperança, porque essa vacina, ela significa o começo do fim da pandemia. Por que eu digo começo? Porque é importante a consciência de cada um de que não acabou. O processo de vacinação está iniciando e nós ainda não temos as doses suficientes para toda a população, mas elas vão chegar. A nossa esperança, ela é grande, né? A nossa certeza de que num processo aí, dentro do que for definido pelo Ministério da Saúde, dentro do que o município estiver recebendo, toda a população será vacinada. Então, de lá para cá, nós travamos essa luta e queremos agradecer a parceria, a paciência, a compreensão daqueles que puderam compreender e pedimos a vocês que continuem nos ajudando. Nós precisamos dessa parceria. Valeu a pena e vai valer a pena muito mais quando nós pudermos encerrar esse processo de vacinação, quando toda a nossa população estiver imunizada. Hoje, com a vacina, o processo não se encerra. Então, o recado que eu tenho para dar para toda a população hoje é que permaneçamos cumprindo os protocolos, permaneçamos mantendo o distanciamento, permaneçamos com o uso das máscaras, higienização das mãos, permaneçamos
quem puder em casa, sem aglomeração, porque o processo está iniciando. E vamos continuar aí salvando vidas. Para tratar de toda a dinâmica, para falar para vocês de como se procede com a vacinação, enfim, de todo esse processo, a nossa coordenadora em saúde e vigilância, Elaine, ela está aqui para passar toda essa orientação e eu passo para ela a palavra e agradeço a todos vocês mais uma vez pela parceria. E vamos juntos, que isso tudo vai passar. Um grande abraço. Então, boa tarde, população de Guanhães, que mais uma vez nos ouve, nos assiste, para a gente falar sobre, nesse momento, sobre um novo período de enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que hoje a gente, de fato, tem um marco, né? É um marco de um novo momento, e é um marco que acontece no momento em que o município registra quase 1.000 casos confirmados da doença, né? E quase 3.500 casos notificados. É um volume de trabalho, como eu digo, um volume de trabalho grande, que demonstra que, de fato, o momento ainda é um momento crítico que exige muito cuidado. E nesse momento, como eu disse, a gente tem uma nova era, vamos dizer que a gente tem um marco. É mais uma ferramenta, não é? A vacina é mais uma ferramenta. Até então, a gente vem lutando com as ferramentas que estão nas nossas mãos. O distanciamento, como você bem disse, né? O uso das máscaras, a disciplina que essa pandemia tem exigido de nós, né? E agora um novo momento. O nosso Programa Nacional de Imunização é um programa muito conhecido, que já faz um bom trabalho há muitos anos. Nós temos muitas vacinas disponíveis na rede pública para todos os cidadãos de todas as faixas etárias. E agora chega para a gente uma vacina contra o coronavírus. Então, essa notícia que chegou para a gente no domingo, né, de que a Anvisa havia aprovado de maneira emergencial, né, para o país a utilização de 2 vacinas, no caso uma vacina que é feita com a participação da Fiocruz, uma outra vacina que é feita com a participação do Instituto Butantan. Tudo muito rápido, uma notícia que veio para nós no momento em que nós não esperávamos, né? Então é importante dizer isso à população porque nos pegou de surpresa de verdade. A priori nós achávamos que nós começaríamos a vacinar a população no final do mês de fevereiro ou no início do mês de março. E aí a bela surpresa, né, de que nós temos a vacina disponível. Então eu queria falar um pouco sobre o que foi esse momento, né, nos últimos dias para nós, uma verdadeira operação de guerra, não é? Em que nós fomos comunicados, como eu disse, bem em cima da hora. Ontem eu fiz um contato com a nossa gerência regional de saúde para saber de seringas e fui comunicada de que nós deveríamos já mandar buscar as primeiras doses da vacina. Então, uma operação de guerra, né? Desde ontem a gente tem trabalhado muito num esforço grande da equipe toda para que a gente conseguisse colocar no município as doses de vacina que nos foram ofertadas, né? E esse movimento todo é um movimento que envolve, como eu disse, muitos profissionais, porque essas vacinas elas são oriundas do Ministério da Saúde, que distribuiu essas vacinas em tempo recorde para todos os estados, que consequentemente fizeram a distribuição para os municípios. E aí, como é que a gente sobrevive a um movimento grande desse se a gente não tiver uma boa equipe e muita parceria, né? Então eu preciso começar agradecendo muito, tá, a todas as pessoas que colaboraram conosco, especialmente no dia de ontem, para que tudo acontecesse como estava previsto. Então agradeço muito à gestão do município e aí nas figuras de Dorinha e de Rejane, da nossa secretária de saúde, que nos atenderam prontamente. Gostaria muito de agradecer a equipe da vigilância. Aqui hoje eu vou nomear, eu quero na figura da dentista, Luísa Petrucelli. Eu quero agradecer a equipe toda da vigilância, porque foi um trabalho fantástico, de pessoas competentes, ágeis, comprometidas, que nos deram o resultado que a gente teve. E gostaria também de agradecer, na figura do aspirante João Carlos, né, o apoio que nós recebemos da Polícia Militar,
que favoreceu para que fosse um processo bem tranquilo. Bom, então vamos à campanha, né? A campanha começa no município hoje, começou com a vacinação aqui de um grupo que representa um dos grupos que a gente vai trabalhar nesse primeiro público-alvo, que é o público-alvo da campanha. Gostaria de dizer à população que a gente, apesar de estarmos todos muito ansiosos, querendo muito a vacina, nós vamos trabalhar sem pressa. Nós vamos trabalhar com segurança, nós vamos trabalhar como deve ser, como mandam os protocolos. Então a vacina chegou e vai chegar às pessoas de destino, né, com segurança para o vacinador e com segurança para as pessoas que serão vacinadas. Uma outra questão extremamente importante que eu gostaria de dizer aqui, com relação à expectativa que a população tem quando se defronta com esse momento em que nós estamos dizendo, nós temos a vacina, né? Então, será que eu posso abrir mão de todas aquelas medidas? Eu posso relaxar com aquelas medidas de segurança que a gente vem preconizando, divulgando desde sempre? Não, né? Nós precisamos entender que para alcançar os resultados almejados com essa vacinação, nós ainda temos um chão. Nós vamos precisar vacinar uma grande porcentagem da nossa população e isso vai acontecer gradativamente, provavelmente nos 2 semestres do ano. Nada para um primeiro semestre, nada tão imediato. Vão ser resultados conquistados ao longo do ano e aí a gente precisa deixar isso muito bem claro, porque vão ser processos paralelos, né? A gente começa a imunizar a população e a gente continua seguindo todas aquelas medidas de segurança que a gente vem trabalhando desde então. Então, não posso deixar de dizer, medidas preventivas já adotadas até o momento devem continuar sempre. Nós ainda vamos conviver com essa doença por um bom tempo, não é? E se nós fizermos agora bem o nosso dever de casa, pode ser sim que a gente tenha um próximo ano, não é? Mais próximo do normal que nós tínhamos antes dessa pandemia. Bom, com relação à campanha de vacinação, né? Ela tem 2 objetivos básicos. São objetivos anunciados, né? Divulgados pelo Ministério da Saúde. Quais são eles? O primeiro deles, diminuir formas graves da doença. É muito semelhante ao que a gente consegue com a vacinação contra a influenza, tá? Vacinação contra a gripe. A gente diminui o índice de internação e o índice de óbitos decorrentes da doença. O segundo objetivo, bem importante, manter o funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde. É por isso que a gente vem dizendo, né, que os grupos prioritários são, nesse primeiro momento, são os trabalhadores da saúde, que são aquelas pessoas mais suscetíveis, mais sujeitas às complicações oriundas da doença. Bom, com relação à duração da campanha, como eu disse, normalmente a gente trabalha com campanhas, influenza, com campanhas que duram 30 dias, 60 dias, né? E agora, como é que vai ser? Nós temos uma campanha que vai durar o ano todo, né? Ela vai durar o ano todo em decorrência da indisponibilidade da quantidade de vacinas que nós precisamos para imunizar todo o público que o Ministério da Saúde quer que seja imunizado e sabe que é necessário que seja para que a gente consiga a imunidade de rebanho. Então, só a título de curiosidade, eu trouxe uma informação que diz o seguinte, bom, no primeiro semestre, provavelmente nós trabalharemos, né, em termos de país, com 46 milhões de doses. No segundo semestre, com 54 milhões de doses. O que significa que nós vamos vacinar mais pessoas no segundo semestre do que no primeiro. Reforça o fato de que nós vamos ter que ter paciência, não é? Muita calma, entender o processo, né? Quem vai primeiro, quem vai depois, né? Entender que é gradativo e que é duradouro, não é? Bom, com relação à vacina, eu também gostaria de falar um pouco sobre a vacina, porque nesse primeiro momento a gente está recebendo a vacina chamada Coronavac Covid-19, que é uma vacina desenvolvida em parceria, como eu disse, do laboratório Sinovac com o Instituto Bustantan. Essa vacina, ela tem uma eficácia comprovada quando a gente administra um esquema de 2 doses. Então, com 2 doses, com um intervalo de 14 dias, de 2 semanas,
a gente tem a imunidade do indivíduo. É uma vacina com uma boa eficácia, aproximadamente 90% de eficácia após a segunda dose. Em termos de eventos adversos, uma vacina relativamente segura, como a maior parte das vacinas que já estão inclusas no Programa Nacional de Imunização, tá? Eventos adversos normalmente locais, né? A dor, o eritema, que é o vermelhidão, pode acontecer ou não acontecer, né? Normalmente proveniente de algumas substâncias que são colocadas na vacina, né? No caso dessa, é chamado hidróxido de alumínio, que às vezes faz uma reação pequena, como a gente já tem em outras vacinas que nós já administramos, tá? Com uma indicação bem definida para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Então, menor que essa faixa etária, que essa idade, com faixa etária inferior, nós não estamos autorizados a fazer, com uma conservação e com um mecanismo de aplicação muito semelhante às outras vacinas com as quais nós já trabalhamos. Então, vai estar na rede de frio junto com outras vacinas com a mesma temperatura de conservação, essa especificamente feita via intramuscular e com algumas situações de precaução. Então, por que eu gosto de dizer disso para a população? Porque não são todas as pessoas que de repente vão poder receber a vacina neste momento, hoje ou amanhã, mesmo tendo indicação, né? Então, exemplo, para quase todas as vacinas, a gente tem algumas recomendações básicas. Uma que é geral. Se a pessoa tem uma doença febril aguda, a gente não vacina naquele momento. A gente espera aquele quadro se estabilizar para vacinação. No caso específico dessa vacina, a gente também tem algumas questões relacionadas à gestante, à puérpera, a lactantes. Importante dizer isso. Por quê? Os estudos que foram feitos não foram feitos com esse público específico. Então, nós não temos segurança para administrar essa vacina nesse público específico. Eu estou dizendo de algumas situações específicas para mostrar para vocês que nós precisamos ter cuidado ao conduzir uma campanha dessas, né? Então, a gente tem feito no município como se fosse um checklist em que a gente aplica para cada cidadã que se apresenta para vacinação, verificando se ele tem ou se ele não tem condições de receber naquele momento. E aí, no que se refere a essa vacina, se for alguém que vai tomar a vacina, exemplo, um profissional de saúde, um enfermeiro que vai tomar a vacina, se não puder tomar nesse momento, a gente vai aguardar os dias que são necessários para que seja possível a administração da vacina. O que eu quero dizer aqui é que existem situações especiais que exigem uma avaliação, em alguns casos até uma avaliação médica, que é o que acontece com o paciente oncológico, com o paciente que tem imunossupressão, em que nós não podemos vacinar imediatamente, nós precisamos de uma avaliação e de um relatório médico que nos autorize essa vacinação, tá bom? Com relação à meta do Ministério da Saúde para essa campanha é vacinar 90% da população que é público-alvo da campanha. Aí eu quero falar para a população qual que é esse público-alvo geral, ou seja, todas as pessoas que estão relacionadas para serem vacinadas de agora até o final do ano. Vamos lá, todas elas, todos os trabalhadores da saúde. E aí é bem importante dizer que é um sentido amplo, o trabalhador da saúde no sentido amplo, não é só o profissional da saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico, é aquele trabalhador de apoio que está dentro do serviço de saúde também, como a gente disse no pronunciamento ontem, né? Então é um conceito bem amplo de trabalhador da saúde. Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, povos indígenas vivendo em terras indígenas, pessoas de 60 anos e mais, povos e comunidades tradicionais e quilombolas, grupos com comorbidades, e aí comorbidades muito semelhantes àquelas que a gente utiliza para vacinar contra a gripe, tá? Diabetes, alguns grupos específicos que têm hipertensão arterial, as questões pulmonares, a insuficiência renal, a obesidade e outros, funcionários e a população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, forças de segurança e salvamento, trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente grave, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, ou seja, é um grupo enorme. É um grupo grande. Então, qual é a meta do Ministério da Saúde? Até o final dessa campanha, nós conseguimos vacinar pelo menos 90% desse público. E nesse momento, quem vai vacinar? Aí é o que eu disse. Considerando a disponibilidade limitada da vacina
nesse momento, o grupo que a gente diz, grupo da fase 1, é exatamente o grupo de trabalhador da saúde, pessoas idosas institucionalizadas, somente as institucionalizadas, e os povos indígenas vivendo em terras indígenas. Então é importante que a população saiba, né, tenha essa informação para compreender que não é necessário caminhar até as unidades de saúde nesse momento, né, em busca dessa vacina, porque ela tem um público específico. E esse público a que eu me referi aqui agora, por exemplo, esse público no nosso município é um público que ultrapassa 600 pessoas. 600 pessoas, quando eu falo em profissional de saúde, só do serviço público. E nós também aqui vamos incluir, no momento certo, todos os profissionais dos serviços privados. O que significa que o que nós recebemos de dose nesse momento é muito pouco diante da quantidade que a gente precisa para vacinar toda essa população que está aí relacionada para a vacinação. Quando a gente caminha até os trabalhadores da saúde, e a gente já teve essa experiência hoje, né, para conversar sobre a pouca disponibilidade da vacina ou a disponibilidade de doses limitadas, é claro que a gente vai ouvir, né? Poxa, mas estamos todos no enfrentamento, né? Nós estamos todos no enfrentamento, mas cada um submetido a um risco diferente, né? Então eu vou dar o exemplo da minha categoria profissional. Eu sou enfermeira, não é? Eu não posso comparar o meu risco com o risco de um enfermeiro que hoje está lotado dentro de uma equipe de saúde da família, atendendo, fazendo assistência direta ao paciente. E também não posso comparar esse com aquele enfermeiro que está dentro de uma unidade de terapia intensiva, prestando assistência para o paciente que ali está. Então são situações muito distintas. Eu, nesse momento, vacino ou não vacino? Não vacino. Eu não vacino. Quem vacina? Quem está mais na linha de frente. E é isso que nós vamos fazer. Seguir rigorosamente os protocolos, até para que a gente não tenha problemas relacionados a essa ordem de prioridade que já foi estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde. E assim nós faremos no município de Goiânia, tá? Então, a vacina vai chegar para todos os grupos, mas vai chegar aos poucos. Isso será um processo, e nesse processo nós vamos experimentar ou exercitar muito paciência, tranquilidade, para que a gente tenha os resultados que a gente almeja, não é? Então, mais uma vez, eu faço esse apelo à população. Ninguém precisa correr para uma unidade básica de saúde. Nesse momento, especificamente, em que as doses são poucas, nós levaremos a vacina até os locais de aplicação, até para que a gente não tenha problema de aglomeração, não é? E de aumento de transmissão, de contaminação nesse movimento da população em busca da vacina, que nesse momento agora seria desnecessário. Essa estratificação, né, de grupo de trabalhador da saúde, ela foi importante para que a gente pudesse garantir para aquele, como eu disse, que está mais exposto nesse momento, não é? A proteção que já é possível por meio dessa vacina. Então, quando esses profissionais receberem as 2 doses, não é? Eles já vão estar num nível, vamos dizer, num status, não é? Diferente do status do restante da população. Como a nossa prefeita bem disse, merecidamente, não é? É o público que está na linha de frente. Então, eu acho importante reforçar para que as pessoas compreendam que toda essa estratificação ela é feita com base em critérios muito bem pensados, não é? Então, nós gostaríamos de ter, sim, nesse momento, quantidade suficiente de vacina para imunizar todos os nossos profissionais de saúde, ou todos os idosos. Não podemos imunizar todos os idosos, mas podemos imunizar os idosos que estão institucionalizados, que têm um risco diferenciado de adoecer e de internar e de terem problemas, complicações que levariam ao óbito. Então, penso que para a gente deixar como mensagem nesse momento em que a gente anuncia a campanha tão esperada de vacinação contra a Covid-19, eu queria reforçar 2 questões que eu considero as mais importantes. A primeira delas, o vínculo da população à sua equipe de saúde da família de referência é muito importante para nós nesse momento.
E a gente ainda tem muito cidadão goianense que não está cadastrado, devidamente cadastrado, na sua unidade básica de saúde de referência, na sua equipe de saúde de referência. E eu digo isso mesmo para aquelas pessoas que se utilizam dos serviços particulares, privados, não é? Nesse momento a vacina está chegando para nós, como eu disse, vinda do Ministério da Saúde, e é parte de um programa nacional de imunização, que é um dos grandes programas que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde. Então é preciso, né, eu acho importante utilizar esse momento para pedir à população, se aproximem do seu agente comunitário de saúde, busquem esse cadastro, ele é importante para nós. Inclusive, muito do que vem para o município, em termos de recurso, em termos de vacina, em termos de insumos no geral, é tudo muito atrelado a esse número de população que está cadastrada no sistema. E a forma de entrada do usuário no sistema é via estratégia de saúde da família. Num município como o nosso, que tem uma cobertura ampla, quase 100% de estratégia de saúde da família. Então, o meu primeiro pedido à população, tá? Que procurem, né? Que a quem ainda não tem, que procure esse acesso, esse cadastro junto à sua equipe de saúde da família. E uma segunda ressalva bem importante, referente ao cartão de vacinação. O cartão de vacinação é um documento extremamente importante, que deve ser guardado, não é bom perder, não é bom deixar de portar, é bom considerá-lo importante e que todas as pessoas o tratem como tratam a carteira de identidade. Um pedido da Coordenação de Vigilância em Saúde para dizer assim, olha, não é só por causa dessa vacina, é por causa de todas as outras vacinas que estão dentro desse Programa Nacional de Imunização e que nos protegem contra várias doenças há anos. Então a gente ainda encontra muitas pessoas que não sabem dizer sobre o seu cartão de vacinação. Então eu gostaria que as pessoas olhassem diferente para o cartão de vacinação e que nesse momento em especial, não é? O trouxessem para perto e que busquem as unidades básicas, não é? Para conferir não só, porque nesse momento a gente quer a Coronavac, né? Mas nós temos muitas outras vacinas disponíveis e tão importantes quanto, tá? Ontem, conversando com o grupo, conversando com a equipe, eu também disse que aproveitaria essa oportunidade para agradecer muito a toda essa equipe que está aí há um ano, não é? Numa batalha, a gente pode chamar assim, não é? Numa batalha sem recuar, com muita coragem, fazendo o possível, eu gosto muito dessa palavra, possível, né? Nós falhamos muito, mas nós fizemos sempre o possível. Então, assim, também não posso deixar de dizer a equipe da atenção primária do município, a equipe do Hospital Imaculada Conceição, que nós estamos fazendo um bom trabalho, um belo trabalho. E que a nossa parceria, né, ela tem sido fundamental para a gente garantir à nossa população uma assistência de qualidade, a melhor assistência possível, que é o que a gente tem buscado. E por fim, um esclarecimento. Hoje, durante o nosso processo de vacinação aqui, alguém levantou a mãozinha e me perguntou assim, Elaine, os vacinadores não precisariam estar usando luvas, né? Aí eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade do nosso pronunciamento para dizer, não, eles não precisariam estar usando luvas, tá? Luvas, aí eu gosto de trazer os protocolos, os informes, porque nós trabalhamos com base em protocolos, né? Com base em notas técnicas, em recomendações oficiais. Então, luvas são equipamentos de proteção individual com possibilidade de uso eventual, diferente de outros, por exemplo, nessa situação, a máscara, que é um EPI que precisa ser utilizado nesse momento. Então, por que eu digo que luvas são equipamentos com possibilidade de uso eventual? A gente usa em situação específica. Qual seria a situação específica? Por exemplo, eu não vou usar na rotina, mas poderia ter tido que usar aqui se eu tivesse um vacinador com uma lesão aberta na mão, não é? Ou se eu tivesse no braço da pessoa que está sendo vacinada também uma ferida, uma solução de continuidade, tá bom? Então é para tranquilizar a população, para dizer que estava certinho, tá bom? Gratidão pela oportunidade, pelo espaço para
para dizer que nós continuamos muito firmes, muito fortes, muito esperançosos, que nós, mais uma vez eu vou dizer, não vamos recuar, não é? Que tenhamos saúde e força para a gente continuar. E tenho certeza que logo, logo virão os bons resultados.